Luiz Carlos Ribeiro, meu querido amigo, nosso advogado, um dos mais conceituados advogados aqui da comarca de Lages, a quem tenho o prazer de chamar de amigo, e que tem uma experiência no campo da advocacia e tem um vasto conhecimento aqui de tudo um pouco, não é? Esse bate-papo contigo hoje é um pouquinho para a gente desvendar algumas coisas, né? A gente está vivendo aí uma situação em que o Eliseu foi pego de surpresa numa segunda-feira de manhã, em que ele foi avaliar, ficou sabendo, na verdade, que havia uma indicação de impedimento da candidatura dele por conta de uma análise da promotoria de justiça. Não sei se o promotor que fez a impugnação, né, a representação de impugnação, é o promotor eleitoral, possivelmente seja, né? Um domingo de noite houve esse processo e na segunda-feira de manhã fomos premiados com essa notícia vinda da imprensa, né? Então, um pouquinho sobre isso. E por que conversar com o Luiz Carlos Ribeiro, doutor Luiz Carlos Ribeiro, nosso grande advogado? Porque ele esteve à frente, né, defendendo o Eliseu nesse processo de impeachment que está sendo tratado aqui, que a alegação da promotoria para a impugnação é de que houve uma renúncia do cargo de prefeito do Eliseu no último ano de mandato dele, e ele se sentiu no direito de renunciar aqueles 2, 3 meses finais de mandato para cuidar dos filhos após a morte da esposa. E a promotoria está enxergando que havia um processo de impeachment correndo na Câmara e que ele não podia ter renunciado nesse período enquanto o processo estivesse em andamento na Câmara. Como é que funciona isso, doutor? É por aí mesmo esse jogo? Furlan, primeiramente quero dar uma boa tarde para você também, que é meu grande amigo de longa data. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Além de sermos conterrâneos, né? Ambos cariocas do Rio Rufino, né? As margens do Canudo. E eu agradeço essas palavras elogiosas à minha pessoa, né? Eu sempre vou procurar fazer por merecer essas palavras, mas fico agradecido de qualquer modo. Eu, na verdade, eu não vim aqui hoje a pedido, por solicitação do meu amigo Furlan, do meu amigo Eliseu Matos, porque à época eu fui o advogado dele que defendia os interesses dele no impeachment que foi protocolado em desfavor do Eliseu na Câmara de Vereadores no ano de 2015. Naquela época, então, eu fui contratado, não fui contratado, na verdade. Eu fui nomeado pelo então presidente da subseção da OAB para defender os interesses do Eliseu. Haja vista que ele foi regularmente intimado e não constituiu advogado em tempo hábil, e a OAB foi acionada para que nomeasse um advogado para defender os interesses do Eliseu, porque todos têm direito à defesa, inclusive o Eliseu na época. Então, na qualidade de advogado nomeado pela subseção da OAB, à época eu passei a defender os interesses do Eliseu já no final de janeiro de 2015. Depois disso... Isso foi em 2015. Iniciou 2014, né? Então eu posso até delinear os fatos já desde o início. Eles se desencadearam através de um processo, uma investigação criminal que o Ministério Público deu início e teve origem e teve o nome de Operação Águas Limpas à época, em que o Eliseu foi denunciado, foi preso por força de uma acusação de improbidade administrativa e, amparado nessa denúncia, nos fatos desta denúncia, um eleitor, que eu não me recordo o nome dele agora nesse momento, ele, com o direito de representá-lo
junto à Câmara de Vereadores para que respondesse um processo de impeachment, protocolou esse pedido no dia 6 de dezembro de 2014. Esse pedido foi protocolado e o Eliseu foi regularmente intimado da abertura do processamento desse impeachment em 22 de dezembro. Aí, a partir 22 de dezembro de 2014. A partir daí, então, passou a fluir o prazo de 90 dias para que esse processo de impeachment tivesse uma conclusão. Dentro da Câmara. Dentro da Câmara. É 90 dias. É 90 dias. Com base em que isso? O decreto 2001/67 estabelece, né, no artigo 5º, se não me engano, é o inciso 3º, inciso 7º do artigo 5º do decreto 201/67, estabelece que em 90 dias o processo de impeachment ele deve ser concluído. Perfeito. Deve ser concluído. Então, o prazo passou a fluir da data de citação, da efetiva citação do Eliseu em 22 de dezembro. Eu fui nomeado em final de janeiro, não me recordo mais a data, e eu promovi a primeira defesa do Eliseu, arrolei testemunhas e o processo de impeachment teve a tramitação normal. Oitivas. E testemunhas e tal. Quando chegou em meados de fevereiro, eu percebi que o processo de impeachment, essa representação carecia de documentos idôneos de quem representava o Eliseu, de que ele foi dado início nesse processo por maioria dos componentes da casa da Câmara de Vereadores, quando na verdade deveria ser com 2/3. 2/3. E em função disso eu impetrei um mandado de segurança junto à Vara dos Feitos da Fazenda. De Lages, pedindo a liminar. E esta liminar foi indeferida. Foi indeferida, quer dizer... Foi indeferida. O juiz não aceitou o seu pedido. Não aceitou que me concedesse a liminar para trancamento da ação por força dessas irregularidades, né, na formalização do impeachment. O senhor via na época que o processo estava, primeiro, porque não havia sido aprovado em plenário por 2/3 dos vereadores. 2/3. Já é um erro que já cancelaria. E que os fatos delineados na representação, eles não estavam de forma a contento, né? De forma esclarecedora o que ele pretendia, o que havia efetivamente acontecido para que fosse o Eliseu objeto de um impeachment pela Câmara de Vereadores. Então, essa decisão do juízo da Vara dos Feitos da Fazenda, que não acatou, não me concedeu a liminar para suspender o feito, na época, em meados de fevereiro de 2015, deu origem, então, ao agravo de instrumento impetrado junto ao Tribunal de Justiça. O senhor fez isso? Isso. O senhor impetrou Desta decisão que negou o mandado de segurança, liminar em mandado de segurança, eu impetrei o agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, o desembargador, avaliando os fatos e o pedido e a documentação toda juntada, entendeu ser procedente o meu pedido e concedeu a liminar no dia 22 de fevereiro de 2015. E esta liminar, da qual o presidente da comissão processante tomou ciência no dia 27 de fevereiro. Então, o prazo de 90 dias, ele começou a fluir no dia 22 de dezembro de 2014, e no dia 27, quando o presidente da comissão processante tomou ciência da decisão do desembargador do nosso tribunal, então ali interrompeu a contagem dos 90. A contagem dos dias, a fechar os 90 dias para encerrar o processo se não houvesse decisão. Bom,
Aí então o processo ficou parado quando, em 28 de agosto de 2015, o magistrado dos feitos da Fazenda julgou o mérito do mandado de segurança e, no mérito, ele não conheceu do pedido, negou o pedido. Negou de novo. Como tinha Dia negado 28. a liminar, negou Isso. o mérito também. Por força do julgamento do mérito do mandado de segurança, o agravo perdeu o objeto. Cessou a suspensão. Correto. Cessou a suspensão. Começou a contar de novo. A decisão que negou o mandado de segurança, ela foi publicada no dia 9 de setembro. 9 de setembro de 2015. Quando, então, em setembro, a comissão processante voltou a dar andamento ao processo de impeachment, fazendo as diligências faltantes para a conclusão do processo de impeachment. Veja bem, do dia 22 de dezembro ao dia 27 de fevereiro, lá se foram 67 dias dos 90 dias faltantes para completar os 90 dias para a conclusão do processamento do impeachment. Bom, quando chegou dia 9, voltou a tramitar o processo do impeachment com as diligências faltantes para a conclusão do mesmo. Houve algumas questões nesse novo processamento do impeachment que deram causa a um novo mandado de segurança que eu impetrei. Perfeito. Na vara dos feitos da Fazenda, que foi igualmente indeferido. Pelo mesmo juiz, a mesma Foi vara? O mesmo juízo, não me recordo se o mesmo juiz, mas o juiz dos feitos da Fazenda. Então, eu impetrei novamente outro agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, que, acatando as minhas argumentações, novamente, concedeu outra liminar determinando a suspensão do feito. Então, veja bem, aqui nós temos mais um prazo do dia 9, da data da publicação da sentença, que julgou o primeiro mandado de segurança, até o dia 26 do mês de outubro, quando a comissão processante tomou ciência de que havia sido suspenso novamente por força de uma liminar concedida no agravo de instrumento. E lá se foram mais 47 dias, que somados aos 67 dias, fecham 114 dias. E o que diz o inciso 7º do decreto? Do decreto 201/67. E eu vou ler. Lê pra gente, porque parece que está aí o segredo do sucesso. Eu vou ler. Que diz: o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias contado da data em que se efetuar a notificação do acusado, 22 de dezembro. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Não houve nova denúncia. Não houve. O processo foi arquivado. Arquiva-se automaticamente. E ele encontra-se arquivado até hoje. Aí depois, esse agravo que foi interposto, que eu consegui eliminar, aí foi julgado em dezembro de 2016, quando ele já tinha perdido o objeto por força da renúncia. Perfeito. Então, e até por conta do arquivamento automático, quer dizer, o mérito já não tinha mais porquê de transitar. Então, em relação ao Eliseu, quando ele renunciou,
Não só a questão familiar, porque é uma questão de humanidade, né? Uma sensibilidade de um pai de família que perdeu a esposa, deixou os 2 filhos. Nossa parceira e grande amiga Cris, né? Que deixou essas crianças, nos deixou também, né? Nós todos. E não só isso, a questão de sensibilidade, porque essa sensibilidade, infelizmente, não é para todos. Não, tem gente que o coração é pedra mesmo. A sensibilidade é para poucos. E nós somos pessoas de sensibilidade bastante aguçada, né? Então, não existia, no momento da renúncia do Eliseu como prefeito, em 2016, nenhum processo pendente, haja vista o arquivamento, por força do não processamento do impeachment dentro do prazo legal. Ponto final. Ponto. Não tem nada aqui. Então, esse argumento, agora para a gente pensar assim, houve um argumento de que agora, parece que é o mesmo, parece que é o mesmo, a mesma situação da promotoria, parece que é a mesma promotoria, diz que ele renunciou com processo andando. Não existe isso. O prazo está dito aqui. Então, quer dizer, isso está cheirando alguma coisa errada, né? Pelo amor de Deus, né? São as coincidências, né? São as coincidências, porque... Parece que tem outras coisas funcionando. Outras questões e coincidências assim, muito estranhas, né? Porque... Tem um candidato que é promotor público, parece. Tem outro Na época ele é procurador, na época ele era procurador, né? Geral. Era procurador também, lá em Florianópolis, que foi um dos artífices desse processo da tal Águas Limpas. Águas Limpas, né? O que aconteceu com Águas Limpas? De participação ativa, bastante ativa nesse processo. O Eliseu foi condenado na Águas Limpas? Ele foi condenado, mas os advogados dele nesse processo, não sou eu, estão buscando a anulação da decisão do juízo de 2º grau, porque o entendimento é de que quando este processo, depois que ele baixou para o 1º grau, haja vista a renúncia como prefeito, então não foi mais julgado em segundo grau, ele veio para o 1º grau, ele passou a ser um cidadão comum, sem foro privilegiado, aí foi julgado aqui em 1º grau, foi condenado e foi ao tribunal. E o tribunal entendia... Esfera criminal ou civil? Esfera criminal. Criminal. São duas coisas diferentes, né? E os dois são diferentes. São diferentes. Embora eu não seja advogado, mas eu tenho um pouco de conhecimento desse processo. Certo. Foi ao tribunal e o que a distribuição do tribunal entendeu? Que o desembargador que julgou, que recebeu a denúncia contra ele, que expediu o mandato, que decretou a prisão preventiva dele, depois concedeu medidas cautelares para ele, esse desembargador estaria prevento para julgar aquele processo que daí foi julgado em 1º grau e foi para o 2º grau. Aí os advogados do Eliseu, diante dessa circunstância, inconformado com essa decisão, entendendo que quando ele foi o processo para o 2º grau, ele deveria ser redistribuído aos desembargadores. Entendido. Sorteado novamente. Porque aquele desembargador estava prevento enquanto ele era prefeito. Depois disso... Ele havia deixado de ser prefeito, então a prevenção também acabou. E foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E eu não sei como é que está essa tramitação agora, para mim te dizer, se eu for falar, não vou faltar com a verdade. O senhor falava agora uma palavra que me chamou, prisão preventiva. Então não houve, daquele tempo que o Eliseu ficou preso, ele foi para um presídio, ele foi para um... Ele ficou no quartel da Polícia Militar. Polícia Militar, quer dizer, não foi para presídio. Não. Ele ficou... É preso retido, digamos assim. É preso, mas com sala especial. Com sala especial na Sala de Estado Maior, como se chama. Entendi.
E é uma prisão preventiva, isso, não é uma condenação que já transitou em julgado. É uma prisão preventiva como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, os vários requisitos. Quer dizer, não existe em nenhum momento dizer, transitou, não tem, o homem foi condenado e não tem mais o que dizer. Então não existe isso. Não existe nada. Hoje, do meu modo de entender, talvez, eu acho que não estou enganado, mas se eu estiver, que eu estou lançando um juízo de valor assim, de forma aproximada, ele foi condenado no primeiro grau. Essa condenação de primeiro grau, ela está mantida. Aqui em Lages. Ela está mantida. Aqui em Lages aqui em Lages. Mas daí ela tem que ser julgada novamente no Tribunal de Justiça, no segundo grau, com a redistribuição por sorteio. Entendi. Com justiça. Tem que haver o sorteio, porque o STJ já disse que o desembargador não estava prevento nessa circunstância. Então tem que ser redistribuído. Quer dizer, é evado de um monte de situação aí que não... Então essa história de dizer o Eliseu é um condenado, não existe isso. Não tem nada transitado em julgado, não. Existe uma sentença de primeiro grau que não foi julgada em segundo grau, pronto. Qual é o princípio primeiro do direito? Que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Até que tenha uma condenação transitada em julgado. Lá na última, quer dizer... Enquanto houver recurso e os recursos forem interpostos, porque tem recurso, mas você pode não usar desse recurso. Exato. Mas enquanto houver recursos e você interpor esses recursos, não transitou em julgado. Não existe condenação. Perfeito. Isso é claro. Não existe condenação Isso. que impeça a vida civil, a vida política do Eliseu. Não tem nada. Se candidatar, continuar candidato. A questão do impeachment, no meu modo de entender, é isso que eu falei. Mas parece essa coisa, não está bem certo isso, né? Quer dizer, mesmo gente que está de novo, isso tem coisa errada. São coincidências da vida. Se fosse um questionamento que a gente poderia fazer, né? Se o outro candidato fosse um Zé dos Anzóis aí. Entendeu? Será que haveria essa impugnação de candidatura do Eliseu? Como é que está a situação? Eis a questão, né? Eis a questão, né? Isso aí quem vai julgar é o próprio povo, né? Ou Deus, em última instância, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O povo é muito inteligente. O povo sabe o que está fazendo. O povo é muito inteligente, ele sabe, e sem dúvida nenhuma ele vai fazer justiça. Não tenho dúvida disso. Doutor Luiz Carlos, a sua explicação ela é técnica, ela é perfeita, eu lhe conheço, e não só eu, mas a comarca de Lages, Santa Catarina e Brasil lhe reconhece como um operador do direito de competência, de alta capacidade técnica e expertise, não está falando. Não sou eu, o Hélio Furlan, não é qualquer um que está falando, é um homem que vai para o tribunal e sabe o que está fazendo, e já explicou para nós aqui, né? Então, eu quero lhe agradecer muitíssimo por as suas explicações, que parece que quando o próprio Eliseu fala, parece que falar de si mesmo, parece que não... Mas, meu Deus, o homem está falando de si mesmo, né? A vanglória que a gente chama, né? Agora não, nós estamos falando, não adianta, precisa ter isso, né? Precisa ter essa explicação para o povo entender, técnica, né? Então está explicado e eu quero lhe agradecer muitíssimo. E quem sabe uma outra hora a gente volta a prosear sobre outros assuntos aqui, porque é sempre uma alegria. Mais uma vez, muito obrigado por nosso papo aqui, esclarecedor para a nossa gente aí, doutor Luiz Carlos. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né? E eu sei que a comunidade lagiana, o povo lagiano, de muita sapiência, de muita inteligência, vai saber entender perfeitamente o que foi falado aqui. E quero que fique bem claro que o que eu estou falando aqui, sem a mínima pretensão de induzir qualquer tipo de julgamento. É verdade, entendo. Qualquer tipo de julgamento. Eu fui claro naquilo que falei. Eu não dissimulei, não procurei buscar chicanes, né, para justificar qualquer coisa que seja. E eu sei sem dúvida que o magistrado que vai julgar esse processo, o nosso time de magistrados aqui em Lages, ele causa inveja. Nós temos magistrados de altíssima competência. E o povo lagiano, sem dúvida nenhuma, saberá, sem dúvida alguma, fazer a maior justiça em relação a essas insinuações, né? Essas insinuações que muito nos entristece, nós, operadores do direito. Tenha uma boa tarde e muito obrigado, Furlan. Obrigado.